Estimados irmãos espíritas e não espíritas, agradecido pelo convite para estar aqui com vocês nessa reflexão evangélica, escolhi como tema a ingratidão dos filhos e os laços de família. Instrução espiritual do benfeitor Santo Agostinho e parte integrante do capítulo 14, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe, de nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Na obra Confissões, conhecemos Agostinho de Hipona, que viveu entre os anos 354 e 430 da era cristã, e que teve uma juventude conturbada, dissoluta, em face das orgias em que participava, sendo motivo de grandes tristezas para a mãe, Santa Mônica, que era incansável nas orações e súplicas a Deus pela conversão do filho. Eu creio que isso motivou Agostinho, quando na erraticidade, em voltar como colaborador na doutrina dos espíritos. Nessa belíssima instrução, que eu considero uma espécie de meia-culpa pelos atos praticados em sua encarnação terrena. Por oportuno, vale lembrar que o honrar pai e mãe é o quarto mandamento mosaico das tábuas da lei, em cuja redação lê-se o efeito do cumprimento do mandamento, quando Deus inscreveu, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Mas nós também encontramos o assunto no capítulo 8 do nosso Evangelho, intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração, no tópico verdadeira pureza, mãos não lavadas, que está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar o próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. E Kardec, nesse capítulo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, afirma com precisão: os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Na instrução de Santo Agostinho, intitulada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, o primeiro elemento apresentado pelo benfeitor como fato gerador dessa ingratidão é o egoísmo. E ele afirma: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Mas se a ingratidão, de uma forma geral, revolta os corações honestos, maior é a revolta e a tristeza quando ela acontece dos filhos para com os pais. E talvez por essa razão, Shakespeare, na obra Rei Lear, tenha dito: ter um filho ingrato é mais doloroso que a mordida de uma serpente. Todo filho é devedor de seus pais, pelo menos pelo dom da vida.
Quantos existem que pensam e até já disseram: eu não pedi para nascer. E eu diria, de fato, não pediu, implorou. Isso mesmo, implorou para nascer. Porque todos imploramos o regresso à carne, pois é a única forma de evoluirmos. Daí a perene gratidão aos pais pela vida que nos consagram. Agora imaginemos um pai ou uma mãe que desencarna profundamente magoado com a ingratidão de um filho ou de uma filha. Quanta dor, quanto sofrimento, quiçá quanta revolta. Desencarnando nessa condição, sobe ao plano espiritual cheio de mágoa e revolta, que podem encaminhar um desejo de vingança, recomeçando o ciclo mergulhado no mal. Um filho rebelde, grosseiro, violento, pode conter um espírito que outrora foi magoado por aqueles que hoje são os seus pais e que retornou para o reajuste através do perdão, mas que o véu do esquecimento não lhe permite essa clareza. Recomeça então a luta. De um lado, alguém que deseja desforra, do outro, alguém que não faz a menor ideia do porquê aquela criatura se comporta dessa forma. Para os irmãos de outras confissões religiosas, isso pode parecer incompreensível, mas para nós, espíritas, tudo é muito claro e transparente. É a lei de causa e efeito em toda a sua pujança. E a única saída é a prática da caridade para com essas criaturas. Essencialmente a caridade espiritual. E era isso que fazia Santa Mônica por seu filho Agostinho. E por isso o benfeitor desta instrução diz: ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, para que essa caridade seja plena, é preciso que esse coração esteja limpo em relação à mágoa. Não pode haver nenhum traço de rancor. E Agostinho diz mais. Ele fala: mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Sim, porque a lei é de causa e efeito. O retorno à carne é um retorno com vistas à evolução. E para essa evolução haverá ajustes e reajustes. E o diagnóstico dessa circunstância é possível desde cedo. Pois, como nos orienta o benfeitor espiritual, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Então é preciso olhar com carinho, investigar com cuidado as tendências da criança. Todos os males se originaram ou se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Usando o adágio popular, cortar o mal pela raiz. Mas Agostinho também traz um grande alento àqueles pais dedicados
e que muitas vezes sofrem ingratidões, dizendo: quando os pais hão feito de tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Muitas vezes os pais trabalham bastante nesse sentido, no sentido do adiantamento moral dos filhos. Mas a criatura é reticente, é demorada, é rebelde, é resistente. E os pais já não sabem mais o que façam. E a criatura continua marcando passo na rebeldia. Agostinho diz que esses pais não devem sofrer nenhum sentimento de culpa. Antes, porém, manterem a consciência tranquila. Mas em que medida, poderíamos perguntar? Em que medida devemos usar para conseguir esse adiantamento moral dos filhos? A medida é o amor. A medida é amar sem medida. Amor não se mede. Amor não se pesa. Amor não tem volume. Amor não tem área. Amor é amor, ponto. E Agostinho diz mais: Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Então esse é o recado para aqueles pais que já estão aí com uma certa idade e que lutam há muitos anos pela melhoria moral do filho e parece que os seus esforços são pequenos, não surtem efeito. Agostinho está dizendo: calma, se não for conseguido nessa existência, será na próxima. O que importa é não desistir nesta luta da melhoria. Mas é fato também que muitos pais, por vezes emocionalmente despreparados, revidam a ingratidão dos filhos, desfiando um rosário de palavras, gestos, condutas e atitudes que tiverem em favor dos filhos, usando muitas vezes e de forma absolutamente equivocada a justificativa de que deixaram de fazer isso ou aquilo para dar o melhor ao filho. E os filhos muitas vezes dizem, usando a expressão popular: está passando na cara o que fez por mim. Eu posso apenas garantir que isso é barganha. Isso é uma chantagem pura e Deus não se agrada disso. Fez por amor, está feito, ponto final. Sei que a ingratidão é dolorosa. Quem de nós ainda não passou? Mas quem ama verdadeiramente não precisa usar deste expediente na busca pelo adiantamento moral de um filho. Lembremos, como diz Agostinho, que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, e só permite as que podem ser cumpridas. E ele acrescenta: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, quanto mais dura for a prova, quanto mais cheia de dor e sofrimento, Agostinho diz que ela está sinalizando que está perto de acabar e que aquele espírito se aperfeiçoará. E isso é importante. Bem, sabemos que das provas difíceis, das provas rudes,
que enfrentamos na existência, as mais difíceis são aquelas que alcançam o coração. Sem nenhuma dúvida. As dificuldades e as provas materiais são infinitamente mais fáceis de serem superadas, de serem encaradas. Mas as provas do coração são muito duras. E para enfrentá-las, nós precisamos da coragem moral. Aquela coragem que se estabelece quando nós conhecemos a causa do mal e compreendendo a causa, aceitamo-la resignadamente, sempre com o silêncio orante, como fazia Santa Mônica. Estou lhes dizendo o que me disse a benfeitora Glorinha. O reino doméstico, a família, o reino familiar, é pleno de conflitos. Todos naturais, visto que respondem às necessidades de evolução de cada um dos seus membros. E existem algumas razões que os explicam. Por exemplo, a requisição cada vez mais intensa da mulher para o serviço profissional fora de casa. Isto cria um certo vazio para os filhos. E claro, alguém que passa o dia trabalhando fora e quando chega tem uma outra jornada doméstica, não deve ser fácil. Todos nós dizemos com muita razão que toda mulher tem jornada dupla. Toda mulher que trabalha fora tem jornada dupla. E muito natural será que o estresse, o cansaço, os aborrecimentos da vida tirem um pouco daquela temperança que uma mãe deve ter. E também um raciocínio que pode ser aplicado ao pai. Outra razão é que há uma intensificação do estudo por necessidade de todas as classes que aspiram a atingir um nível mais alto de cultura para a demanda compreensiva das provas de habilitação, para conseguir os empregos, para ser alguém na vida. E muitos pais cobram excessivamente isso dos filhos. Nós temos ainda o problema de moradia. Aqueles que não têm ainda a casa própria e que nas situações de dificuldade financeira e econômica precisam estar mudando de casa, conseguindo alguma que tenha um aluguel mais barato. Isso de alguma forma mexe na estrutura emocional interna da família. O fascínio da televisão sobre a mente infanto-juvenil. Os programas despejando uma série de conteúdos impróprios. As redes sociais absolutamente permissivas, cheias de muita coisa que não tem a menor necessidade, que não faz ninguém crescer nem avançar. E esse é o grande desafio que nós temos presentemente com as nossas crianças e os nossos adolescentes. As preocupações com o movimento que se convencionou chamar de mercado de consumo. Muitas vezes os filhos exigem dos pais, na lógica do consumo, coisas que eles não podem dar. E criam áreas de conflito, de desagrado. Às vezes não fazem a menor ideia de quanto custa a um pai ou uma mãe a manutenção de uma família do ponto de vista material e, sobretudo, do ponto de vista espiritual. E podemos também pensar nas desvinculações gradativas ou violentas no campo da vida familiar. Famílias que se quebram internamente, racham literalmente.
inclusive com episódios de violência intrafamiliar. Isso tudo gera um caldo de cultura onde cresce a impaciência, o desamor, a revolta, a intemperança, entre outros tantos defeitos e problemas e imperfeições que acabam por assinalar a convivência familiar. Emmanuel, no capítulo 19 da obra mediúnica intitulada Nós, diz assim: acontece que o progresso avança e mais imperiosa se faz a obrigação de atenuar, tanto quanto possível, esse ou aquele peso sobre os corações queridos. Exatamente a partir daqueles fatores que eu falei anteriormente. Nós não podemos esquecer de que nós recebemos no lar as heranças do passado. Aversões renascentes surgem naquele ninho doméstico dominado pelo antagonismo dos que foram chamados a viver sob o mesmo teto. Por isso que é preciso que haja um desconto, que haja muito amor, muita paciência com todos esses corações queridos, como diz Emmanuel. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 5, versículo 8, ele já advertia, dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então Paulo coloca na carta a Timóteo a fé com o simbolismo do cuidado com a família. Por isso, Emmanuel, lá no capítulo 53, intitulado Em Casa, da obra Ideal Espírita, apresenta algumas circunstâncias para que a gente possa entender como é que se dá esse arranjo familiar e por que ele está acontecendo. O Emmanuel diz: ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Então, aquela criatura que no passado nós, por alguma razão, induzimos a derrocada moral, volta agora como filho. Como nora, como genro, como um afeto qualquer familiar. Emmanuel diz ainda: ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Nossa, quantos casos existem desses? Alguém que nos amava e que desprezamos. Roda a sansara. A criatura volta no nosso lar, no nosso ninho doméstico, como aquela filha absolutamente incompreensiva, problemática e que precisa demais do nosso amor. Por isso que Teresa de Calcutá dizia que as pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas más precisam dele.
Pensemos nisto e guardemos a ingratidão como um mecanismo de reajuste, o qual merece ser entretecido com os fios do amor e costurado com a linha da paciência e do perdão. Gratidão pelo carinho da atenção e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.